Olá, gente rica! Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Cristiane Oliveira. Se você gostar do meu conteúdo, deixe o seu like. Se não gostar, pode deixar o seu dislike. Hoje eu vou trazer informações para você refletir sobre o que já sabe sobre a carta aos Efésios. Agora, se você nunca teve a oportunidade de ler essa epístola, ouça o que eu pensei, o que eu extraí para posicionar você no momento da história em que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, e entender as frases que ele coloca e os porquês. Você está prestes a receber alguns insights referente a algo talvez que você nunca tenha pensado. Você vai ouvir aqui nesse resumo que Paulo apresenta esse Jesus como o nosso tudo em todos. É como se eu e você estivéssemos assim entrando no Santo dos Santos através do que Paulo escreveu depois que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Nessa carta você verá a maior revelação da verdade que Deus já deu ao homem. Você também vai descobrir o mistério oculto desde antes da fundação do mundo. E vai perceber que a verdadeira igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós, gentios e judeus, fazemos parte desse corpo como membros. E Jesus é o cabeça de tudo. Pois é. Não confunda, tá? Ser membro do corpo de Cristo com ser membro de uma igreja física, com prédio, bancos, portas, janelas, etc. Ok? Paulo apresenta uma ideia, assim, como o templo de Cristo em Éfeso, onde você pode entrar e tomar o seu lugar. Essa carta, ela te faz assim percorrer para o santuário dedicado ao Senhor. Então, pegue correndo papel e caneta e prepare-se para anotar algumas reflexões e depois leia ou releia o livro de Efésios, para perceber assim o que mudou em relação à sua visão. E depois, se você tiver coragem, descreva aqui embaixo me contando o que você achou. Combinado? Vamos começar? Simbora! Bom, eu decidi criar um caminho diferente nesse resumo, assim inspirado em 2 livros dos 52 que eu li no ano passado, num desafio que eu criei. Se você quiser conhecer essa playlist dos resumos dos 52 livros, que na verdade são 53, porque eu acabei fazendo um over delivery, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você e aqui também, de repente, em algum lugar. Eu pego o exemplo do cavaleiro preso na armadura, do escritor Robert Fisher, e também do John Bunyan, que escreveu O Peregrino. São 2 livros incríveis que, se você ainda não leu, por favor, assista pelo menos a resenha que eu fiz e que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Antes de qualquer coisa, feche assim seus olhos e assim se imagine chegando ao templo do Senhor que Paulo construiu na carta aos Efésios, com a palavra de um advogado, assim, de um homem zeloso que ele era. E vamos juntos, eu e você, percorrer assim cada capítulo. Inspire profundamente e vamos entrar. A porta se abriu e eu e você entramos no vestíbulo, em total silêncio, para chegar à santa presença do Senhor. Porque nós não precisamos de mais nenhum intermediário para acessar Jesus. A sala está escura e nós não enxergamos absolutamente nada. Mas de repente aparece assim iluminada em uma das paredes lindas letras douradas com os seguintes dizeres: abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Uau! Tudo volta a escurecer novamente. E segundos depois aparecem em outra parede os dizeres: nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Outra vez tudo se apaga e segundos depois aparece na outra parede: santos e irrepreensíveis perante ele. Novamente, escuridão total.
E na quarta parede nós lemos com um brilho assim extraordinário que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Uau! Aí a sala toda se acende e uma porta se abre. Nós acabamos de saímos do primeiro capítulo de Efésios e vamos para a sala da audiência do rei. E somos assim conduzidos à divina providência. E começam a cair palavras como chuvas douradas e nós lemos: temos acesso ao Pai em espírito. E começa a tocar assim uma linda música, sabe? E lá no fundo nós ouvimos uma voz angelical dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O som aumenta e continuamos a ouvir a voz que diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. A música continua e a gente ouve lá no fundo: antes estavas longe, mas agora fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A música vai diminuindo, diminuindo e acaba. E aí, de repente, a gente vê uma porta por onde devemos entrar. E aí nós saímos do capítulo 2. E entramos num corredor para a sala do trono. Mas nesse corredor tem vários guardas que começam a perguntar para mim e para você: quem são vocês? Por que estão vindo? Quais são as suas credenciais? E aí nós respondemos assim com uma voz meio trêmula, sabe? Com medo, né? Somos pecadores. Nós viemos para ver o Cordeiro. Mas a gente não tem nenhuma credencial e nada conosco que nos garanta a entrada. E aí foi um silêncio total. E lá de dentro nós ouvimos aquela voz, lá no fundo do templo, uma voz como um trovão dizendo: são uma das minhas ovelhas, deixe-os entrar. O meu sangue cobriu tudo. Uau! Ouvindo aquilo, nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Outra porta se abre e nós saímos do capítulo 3 e entramos na sala das joias e o brilho era intenso. Nós recebemos assim novas vestes de santidade e lemos nas paredes aquelas letras douradas lindas dizendo: com toda humildade e mansidão, com longanimidade. E aí, de repente, recebemos também os nossos estandartes e escudos e lemos novamente na parede: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aí, de repente, abriram a tampa. Uau, nós vimos aquelas joias reluzentes das graças que cada um de nós pode alcançar. E os nossos olhos ficaram vidrados ali. Até que começaram a cair palavras do enorme teto que dizia: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O Senhor nos concedeu dons. Que incrível, né? Fantástico. De repente, uma outra porta se abriu e nós saímos da sala de joias, adornados como filhos, filhas de Deus, porque nós somos herdeiros, herdeiras e não servos. Somos discípulos de Jesus e exortados para andar de modo digno, para realizar cada um o nosso propósito para o qual fomos chamados e recebemos durante a nossa vida todas as ferramentas necessárias para executar o nosso propósito. À medida que nós estávamos indo naquela porta de saída do capítulo 4, nós entramos por uma outra porta, ouvindo um coro de anjos na sala do oratório dizendo: andai em amor, andai na luz,
andai com prudência e não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Saímos da sala do oratório do capítulo 5 e o eco do coro continuou falando aos nossos ouvidos: andai em amor, andai na luz, andai a prudência. Uau! Quando percebemos, já estávamos na sala da armadura e descobrimos que a armadura é dele, não é nossa, mas ele nos permite e manda nos vestir para estarmos preparados para a batalha. Aquela que será grande, hein? E que está mais perto do que imaginamos. E mais uma vez, palavras caíram do céu, nos avisando com letras douradas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Uau! Que poder nós sentimos quando saímos de lá, prontas para estar frente a frente com o Cordeiro, para reconhecê-lo e para não nos deixar enganar com o outro, aquele que virá e vai dizer que é ele, mas não é, porque nós saberemos que será o ante. Fica ligado. Recebemos o cinturão da verdade. Recebemos a couraça da justiça. A preparação do evangelho da paz. O escudo da fé. O capacete da salvação. A espada do Espírito e a oração para guerrear como generais do reino dele. Porque nós somos livres. Porque nós somos a igreja que Cristo vem buscar. Nós somos a própria arca da aliança que foi perdida e ninguém sabe onde é que está. Mas agora foi encontrada em cada um de nós, porque nós guardamos o maior tesouro dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Uau! Paulo quer mostrar que você e eu não devemos ser apenas membro de uma igreja, porque você e eu, nós somos a própria igreja. Paulo foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, como nós. Mas ele foi escolhido para esse propósito de nos trazer as boas novas e nos orientar no caminho do cabeça da igreja, Jesus, Yeshua. Paulo é discípulo de Jesus. E mostra que cada um de nós também devemos ser discípulos de Jesus, porque somos todos iguais irmãos. E você, quem é? Você é discípulo? Ou você é membro? Você é herdeiro ou você é servo? Pense nisso. Agora eu quero que você entenda como era assim a vida nos dias de Paulo. A cidade de Éfeso está lá localizada na atual Turquia, que hoje é assim 95% muçulmana. E era assim um centro urbano super agitado. E era assim a capital da província da Ásia. Éfeso competia assim com ninguém menos do que Antioquia, com Alexandria e com Roma. Uau! Em importância assim para o mundo daquela época, entendeu? Imagina o que era Éfeso. E a grande vantagem dessa cidade era assim a localização dela geográfica, que era assim estratégica para atrair pessoas de todas as nações, porque era o centro de todas as rotas comerciais. Éfeso ficava assim a 5 quilômetros do Mar Egeu, mas tinha assim um porto por causa do rio. E hoje, né, o rio quase desapareceu com a quantidade de lama, né? Foi aceroando. E Éfeso está assim longe, quase 12 quilômetros, quando antes era assim só 5 quilômetros do mar, né? Mas na época o movimento girava assim em torno de 250 mil de pessoas. E eram assim judeus, gregos, romanos, orientais, todos eles misturavam ali. E Paulo, que tinha assim um propósito firmado, focado, passou 3 anos dele ali ensinando e pregando a palavra para todo aquele povo,
Porque eles acreditavam, né, nos escritores da época, que se referiam às fórmulas, aos encantamentos das artes mágicas, que eram famosos e conhecidos como os escritos efésios. Porque Éfeso era chamada assim da guardiã do templo de Ártemis, ou Ártemis, como você queira. Quem visita Éfeso hoje e vê assim aquelas ruínas grandiosas ainda, pode assim visualizar a grandiosidade e riqueza que foi aquela cidade que Paulo levou a palavra de Deus e converteu milhares de pessoas que iam ali para adorar no templo de Ártemis, também conhecida como a deusa Diana, que é a deusa da fertilidade. Uau! Éfeso foi assim uma das cidades mais notáveis da Ásia na antiguidade. O templo da deusa Diana foi assim considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina como era! E além do templo, que era assim gigantesco, existia também os banhos públicos, né? Que hoje é assim uma tradição típica da Turquia. Quando eu estive lá em Istambul, em final de 2019, as pessoas pagavam 100 euros para viver essa experiência. Faça as contas aí, hoje eu acho que o euro deve estar na faixa de 6 reais, então isso significa que um banho turco hoje custa 600 reais. Éfeso também tinha assim um teatro, entendeu? Que acomodava 25 mil pessoas num teatro. E essas pessoas iam para se entreter com as atrações locais, né? Imagina hoje na sua cidade qual é o espaço que o teatro tem. Será que tem uma capacidade para 25 mil pessoas? Imagina que naquela época não tinha eletricidade, não tinha microfone, não tinha caixa de som. Aqui no Rio de Janeiro tem aquele espaço lá na Barra da Tijuca, que é, como é o nome, meu Deus, é Arena Gionessa. Cabe, acho que 18, 19, 20 mil pessoas no máximo. E o lugar é imenso. Agora imagina o teatro que cabiam 25 mil pessoas sentadas. Os estudiosos, eles falam assim que Paulo escreveu essa carta aos cristãos de Éfeso quando ele estava preso em Roma. Lá entre os anos 60, 62 depois de Cristo, né? Só para confirmar e para você assim não esquecer, Paulo nunca deixou de ser judeu, entendeu? E ele simplesmente, só assim para você confirmar e nunca esquecer, Paulo nunca deixou de ser judeu, nem fariseu. E ele começa a carta assim da mesma maneira que os judeus iniciam a oração, que é recitada até hoje pelos judeus 3 vezes ao dia. Baruch atah Adonai Eloheinu, etc. Que significa bendito seja Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, etc. Paulo começa a carta aos Efésios dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Pai Nosso também foi assim, Jesus ensinou da mesma maneira que os fariseus rezavam naquela época. E se você observar, em vários momentos da carta de Paulo, ele faz assim menção ao conhecimento dele sobre as escrituras antigas, que estão no Antigo Testamento e que era a época dele. Porque a nossa Bíblia hoje é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas a Bíblia dos judeus que creem em Jesus não existe essa divisão de Antigo e de Novo, entendeu? Por exemplo, no versículo 22 do capítulo 1, quando Paulo escreve: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Abre sua Bíblia lá no Salmo 110, no versículo 1, e veja o que estava dizendo o rei Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tem também uma mesma referência lá no Salmo 8, que Davi canta: destes domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Jesus também teve várias passagens em que ele cita e se refere ao Antigo Testamento, que era o que acontecia na época, os profetas. Quando Paulo
escreve de geração em geração para todo sempre. Lá no capítulo 3, ele está se referindo à mesma coisa que se referiu o Salmo, no capítulo 119, no versículo 90, ou no Salmo 145, versículo 4. Abra sua Bíblia e acompanhe. Veja todas as referências, porque as referências de Paulo são todas do Antigo Testamento. Então, quem diz que o Antigo Testamento morreu, que não existe, que acabou, está mentindo. Porque eles mostram, né, que a palavra de Deus tem poder e a mesma ontem, hoje e para sempre. Nada que está aqui escrito na Bíblia foi por acaso. Você não pode tirar um i nem um tio dela. Porque cada i, cada tio fazem parte dessa palavra de Deus. Eu quero te lembrar mais uma vez que quando Paulo fala assim, nós, ele está falando dele e dos demais judeus. E quando ele fala vós, ou se a sua Bíblia for atual, vai estar escrito vocês, ele vai estar falando dos gentios, que somos nós, que hoje nos denominamos cristãos. Vou te dar também alguns detalhes históricos da época que eu aprendi estudando, que são assim muito legais, né? Em Éfeso também, né? Porque eu já falei isso em outro estudo, a direita era o lugar simbólico, da mais alta honra e autoridade que poderia dar a uma pessoa. E isso foi o que deu origem àquela expressão, né? Fulano, Beltrano é o meu braço direito, na empresa ou em qualquer lugar. E Paulo mostra lá no capítulo 1, no versículo 20, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez sentar à sua direita nos lugares celestiais. Naquela época, os efésios entendiam muito bem a prática grego-romana da redenção. Olha a palavra, redenção. Porque os escravos eram libertos pelo pagamento de um resgate. E aí Paulo tenta mostrar para eles que entendiam de redenção que nós recebemos a redenção. Só que não foi pelo preço da moeda local daquele tempo, mas pelo preço do sangue de Jesus. Então as frases têm assim total relação e significado com o que estava acontecendo naquele momento, com as práticas. Você está entendendo? A antiga cultura grega que dominava o mundo da época via assim a humildade, a submissão, a bondade, o autossacrifício de forma assim negativa, pejorativa, como uma fraqueza humana. E é por isso que Paulo pede assim com insistência, rogando. Veja lá no capítulo 4, Paulo rogou para que eles assim se diferenciassem daquelas outras pessoas, andando com humildade, com mansidão, suportando uns aos outros com amor. Isso não era uma atitude fácil para eles, muito pelo contrário. E no mundo greco-romano também, a escravidão era considerada assim, uma necessidade econômica e útil da época, né? Porque era uma parte importante da vida deles. E aí, Paulo escreve uma mensagem para os servos e para os senhores. Está lá no capítulo 6. Para os servos, ele diz para obedecerem ao Senhor, fazendo assim de coração a vontade de Deus. Já para os senhores, Paulo pede para que eles procedam sem ameaças, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, assim, quando a gente busca entender o significado da mente humana naquela época em que tudo isso se passou, faz toda uma diferença para a gente compreender por que Paulo escreve daquela maneira e não de outra. Eu não sei você, tá? Mas eu amo esse entendimento. E outro detalhe para a gente refletir, que é muito interessante, é assim, o grande escudo romano era assim revestido de couro. E podia estar molhado, podia e deveria estar molhado. E o que eles faziam quando eles estavam assim na guerra lutando? Eles encharcavam
buscavam o escudo de água, que era de couro, para ser usado para apagar as flechas que vinham com fogo. E elas buscavam incendiar o inimigo. Olha que incrível isso! É por isso que Paulo, quando fala da armadura de Deus, ele diz aos Efésios, lá no capítulo 6, no versículo acho que 16, que se eles estiverem protegidos com o escudo da fé, eles também vão poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você está percebendo a relação das coisas? E aí, quando a gente busca a fonte, a origem, a gente começa a entender e ampliar a nossa visão. E quando a gente amplia a nossa visão, não volta mais ao mesmo lugar, gente. Quando a gente entra na história, entende o pensamento da época, fica muito mais fácil entender o verdadeiro significado das frases, em vez de ficar criando contexto como pretexto, para explicar a Bíblia conforme nos convém. Quando a gente começa a ler com atenção, nós observamos que Paulo escreveu a carta com duas características bem pontuais sobre a unidade. Primeiro, ele fala assim da base para a unidade. E depois ele fala como manter essa unidade. Só que antes de explicar mais sobre essas duas características, deixa eu falar assim apenas de alguma coisa que me vieram à mente agora. Nós notamos também que, se você estiver lendo com atenção, né, que ele usa sempre a expressão em Cristo para explicar o novo relacionamento dos gentios com o Senhor. Estamos em Cristo. Observe a lista assim ordenada, de uma forma assim metódica, com as inúmeras bênçãos que Paulo relaciona, mostrando assim que os cristãos, quando eu falo cristãos, é assim gentios, né, os judeus, né, possuem em Cristo Jesus. Lembra do vídeo anterior de Gálatas, como eu falei, como é que Paulo deve ter assim surtado para poder estudar muito, para poder criar a melhor forma, maneira de passar o evangelho para a gente que não somos judeus? Se você ainda não assistiu, busca, né, na minha playlist, eu vou deixar aqui também, né, o desafio de 2022, para você entender isso. Hoje é muito fácil para a gente abrir os livros, né? Analisar a Bíblia, tem vários outros livros de interpretação. Agora imagina Paulo naquele processo de criação desses livros que hoje fazem parte da Bíblia e da teologia criada por ele. Uau! Observa a afirmação do propósito final de Deus ao universo, quando ele escreve lá no primeiro capítulo, no versículo 10, que ele faz assim: convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto do céu como da terra. Gente, isso é muito lindo, é muito forte. Mas será que você entendeu realmente e sabe qual é o significado da dispensação? Eu fui lá no Google, né, e procurei sinônimos para dispensação e encontrei que é perdão, desobrigação, dispensa, desincumbência. Procurei também o que significa plenitude e encontrei que significa totalidade, perfeição, completude. Ou seja, o que Paulo estava querendo dizer? O mistério de Deus proposto em Cristo é fazer assim convergir para Ele no tempo certo cada um de nós. Estamos sendo alcançados e todas as demais coisas do universo. Porque a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é cristocêntrica, o centro é Jesus, Yeshua. Preste atenção a todas as figuras de linguagem que Paulo usa para descrever a igreja e a importância da unidade. Lembra que Paulo era advogado e ele escrevia de tal maneira como se estivesse assim criando uma tese. E muitas vezes é até difícil entender o raciocínio dele e a maneira como ele escreve.
Parece como se fosse hoje assim a letra dos médicos, entendeu? Outro dia eu fui à farmácia com minha mãe, nem o farmacêutico entendeu o nome do remédio que o médico colocou na receita. Os médicos devem estar escrevendo assim línguas estranhas, né? Eu tô falando isso porque muitas vezes distorce as cartas paulinas por falta de entendimento. E o grande exemplo disso é o que está lá escrito no capítulo 2, dos versículos 14 a 15, porque diz o seguinte: porque ele era a nossa paz, do qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Uau! Gente, isso já deve ter virado tanta teoria que eu vou pensar em escrever um livro só sobre todas as discussões em cima que já foram geradas por causa dessa única frase. Haja teologia. Eu volto a repetir que lê isso e acha que a lei foi abolida, deve achar ou Paulo é louco ou Jesus é mentiroso, porque não conseguiu entender que Paulo está se referindo à legalidade daqueles que criaram dogmas e tradições em cima da lei dos mandamentos. E os legalistas, eles criaram assim em forma de ordenanças. E foi isso que gerou inimizade entre os judeus e os gentios. Eu quero aqui citar um judeu para você procurar no Google e de repente comprar os livros dele. É um judeu que acredita em Jesus. Ele é teólogo. O nome dele é David Harry Stern. Ele traduziu a Bíblia judaica completa para o inglês. E eu tenho a Bíblia dele em português. E esse homem também é conhecido por apresentar a teoria da oliveira, que fala sobre a relação de Israel e da igreja. É super interessante. Ele nasceu em 1935 na Califórnia, lá nos Estados Unidos, e em outubro desse ano ele vai fazer 87 anos de idade. Hoje esse senhor mora em Jerusalém. Ele é escritor de vários líderes e é líder da comunidade de judeus em Israel. São aqueles judeus que acreditam em Jesus. Se você já leu o meu livro, né? Você vai saber que os judeus que creem em Jesus, como Paulo e todos os apóstolos, eles não viraram cristãos. Eles continuaram sendo judeus, assim como Jesus era judeu. E no livro dele, que é o Comentário Judaico do Novo Testamento, né? Olha a grossura do livro. Davi Stern escreve que essa inimizade que Paulo fala, que acontece entre os judeus e os gentios, são assim, principalmente de 4 tipos. A ideia dos gentios, pelo status constituído por Deus na Torá. O orgulho dos judeus por serem os escolhidos. Quem não ficaria, né? Orgulhoso, né? Terceiro, o ressentimento dos gentios por causa desse orgulho. E quarto, a aversão mútua, assim, né, quanto aos costumes dos dois grupos. Então essa é a razão que ele vê pelo entendimento da inimizade entre judeus e gentios ocasionados pela Torá. E eu concordo com ele em gênero, número e grau. Agora deixa eu voltar para essas 2 características da unidade, que eu abri esse enorme parênteses, porque eu me lembrei dessas outras coisas para falar para você. A primeira, Paulo fala sobre a base da unidade, que é assim um eterno propósito de Deus fazendo convergir em tudo, todas as coisas celestiais, que é o que eu falei, a dispensação da plenitude dos tempos. Os cristãos foram escolhidos para serem santos, irrepreensíveis perante Deus, criados em Cristo Jesus para fazer as boas obras e foram chamados para serem membros de uma família unida. E Paulo escreve aos Efésios: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ou seja, quem são os cidadãos primeiros santos? Os judeus. E nós somos os concidadãos. Isso não significa que nós somos menos do que os judeus, nem mais. Porque hoje nós somos compatriotas da mesma família, fomos edificados nos fundamentos dos apóstolos, dos profetas, sendo Cristo Jesus a
pedra fundamental de tudo isso. Você está entendendo? Isso é muito importante. E nós precisamos entender que a nova aliança não foi dada para os gentios, mas foi dada para os judeus. Primeiramente para os discípulos de Jesus e depois a todos os demais que foram sendo acrescentados. Nós, gentios, recebemos a aliança através da fé. O que, segundo Paulo, destaca que é isso que nos torna participantes por completo. A família judaico-cristã é a nossa família que está sendo hoje ameaçada por causa dos nossos valores e princípios. Você está vendo por aí, né? E Paulo fala, agora, porém, vocês estavam longe, mas foram aproximados mediante o sangue do Messias. E essa construção faz uma alusão à oliveira onde nós fomos enxertados. E hoje nós fazemos parte dessa árvore que é cheia de significados. Porque a oliveira produz o quê? Um azeite. O azeite produz o quê? A luz para o mundo. Vós sois luz do mundo. E por meio da morte de Cristo, Cristo destruiu toda a barreira que separava a humanidade. Lembra que a cortina se rasgou de cima para baixo? Com o símbolo de que Deus não queria mais a separação entre os povos cristãos, né? Vamos dizer assim. Assim, cada cristão, seja ele judeu, seja ele gentil, podem ter unidade verdadeira como membro do mesmo corpo. Isso é muito legal, gente. Em Cristo, segundo o beneplácito. O beneplácito significa aprovação, consentimento. Que Cristo propôs isso. E a segunda característica é como manter essa unidade. Que uma coisa é você criar, outra coisa é você manter, que é mais difícil. Uma coisa é você aceitar Cristo, se convencer. Outra coisa é você se converter. Verdadeiramente, colocar a mão no arado e não olhar mais para trás. E aí Paulo escreve dando instruções para aquele povo dali. Que eles precisavam assim, colocar em prática. Porque eles tinham assim, várias características. Pela inutilidade, obscuridade, pela sensualidade, né? E por causa da ignorância deles, é que eles não viviam ainda em Cristo. E aí Paulo mostra para eles que eles precisavam se transformar os pensamentos e os comportamentos dele, abandonar tudo aquilo que eles estavam fazendo antes. E em 2019, quando eu li Éfeso e entendi a carta aos Efésios, eu escrevi em várias folhas de papel, espalhei pela minha carta toda. Eu fui abençoada pela toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As minhas amigas vão lembrar, né? Eu colocava isso no banheiro da cozinha, na janela, na cozinha, na sala, no meu quarto, na varanda, em todos os lugares. Isso é muito maravilhoso. Faça isso, escreva essa frase, espalhe pela sua casa. Eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é lindo. Bom, é isso aí. Antes de finalizar, eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo com um amigo, uma amiga. Se você não sabe fazer isso, aperta o xizinho aqui à sua direita, ou aqui, não me lembro. Clique na setinha e mande para um amigo, uma amiga. Vamos falar mais de Deus, da palavra dele. O evangelho precisa chegar a todas as pessoas. Eu estou fazendo a minha parte. A verdadeira conversão não é a minha parte, é a parte do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Então vamos fazer o ide, o vinde. Vamos deixar que o Espírito Santo faça parte dele. Então, curta, siga, compartilhe. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau.